Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Estamos aqui no nosso estúdio e você está escutando Sabemos Português. Meu nome é João Gonçalves e estou aqui com a ilustre presença de Lucas Dickel e Kyron Isaac. Olá, pessoal! Então, eu sou o Cairo e eu estou ansioso para explorarmos os diferentes tipos de intertextualidade que encontramos no nosso cotidiano e nas produções literárias. Vamos começar falando sobre o que é intertextualidade, que é um conceito que se refere às relações que um texto pode estabelecer com outro texto. Em outras palavras, é como um texto se conecta ou faz referência a um outro texto. Esse vínculo pode ser explícito ou implícito, e que pode ocorrer de várias maneiras. O primeiro de nossa lista é a epígrafe. João, gostaria de começar falando sobre. Claro, a epígrafe é uma citação ou frase curta que é colocada no início de um texto ou capítulo. Ela serve para introduzir o tema ou refletir sobre o conteúdo que será abordado. Muitas vezes é uma forma de dar ao leitor uma pista sobre o tom ou mensagem do texto. Um exemplo também comum de epígrafe é quando o autor utiliza uma frase de um escritor famoso para iniciar um capítulo de um livro. Isso cria uma conexão entre o texto do autor e o texto do escritor citado, estabelecendo uma intextualidade direta. Agora sobre citação. Kyron, pode nos explicar o que é? Bom, uma citação, podemos dizer que é uma forma mais direta de intextualidade. É quando um texto reproduz literalmente um trecho de outro texto. Esse tipo de intextualidade é bastante comum em trabalhos acadêmicos, onde os autores citam diretamente fontes para apoiar suas argumentações. Legal, mas é importante lembrar que ao citar deve-se dar o devido crédito ao autor original. Isso não só respeita a autoria, mas também fortalece a credibilidade do novo texto. Um outro tipo de intertextualidade que deve se destacar é a paráfrase. João, você gostaria de nos explicar sobre? Sim, a paráfrase ocorre quando um texto reescreve as ideias de um outro texto com palavras diferentes, mantendo o mesmo significado. É uma forma de intertextualidade indireta, pois não copia exatamente as palavras, mas sim a essência do que foi dito. Também é uma técnica muito utilizada na educação, onde se incentiva o aluno a compreender o conteúdo e expressá-lo com as suas próprias palavras, ao invés de simplesmente memorizá-las. E é importante também em citações onde você quer evitar o plágio, ao mesmo tempo que se referencia uma ideia que veio de outro autor. Agora sobre tradução. Kyron, o que você tem a dizer sobre esse tipo de intertextualidade? Falando um pouco agora sobre tradução, é uma forma interessante de intertextualidade, pois envolve a conversão de um texto de uma língua para outra. Parece algo simples, a tradução implica uma série de decisões que afetam o significado do texto. O tradutor muitas das vezes precisa adaptar expressões e conceitos para que o texto faça sentido na nossa língua, o que pode introduzir nuances diferentes da obra original. Isso mesmo, a tradução é uma reinterpretação do texto original. Em muitos casos, a tradução pode até mesmo introduzir novas camadas do significado que não estão presentes na versão original. Agora vamos falar sobre a alusão. João, poderia explicar o conceito? Sim, Lucas, a alusão é uma referência indireta, ou seja, ela pode ser um texto, figura histórica, evento ou obra cultural. Ela é diferente da citação porque ela não repete as palavras do texto original, mas invoca uma imagem, ideia ou sentimento associado ao texto de referência. É uma forma sutil de intertextualidade, pois depende do conhecimento prévio do leitor para que a conexão seja feita. Se o leitor reconhece a alusão, isso enriquece sua interpretação do texto. Vale lembrar que esse tipo de intertextualidade é muito comum na literatura, no cinema, na música, entre muitos outros, onde ele cria um jogo entre o autor e o leitor, onde a compreensão da alusão depende do repertório cultural do leitor. Para finalizarmos, vamos falar sobre a paródia. Caron, o que é uma paródia? Bom, o que eu tenho a falar sobre a paródia é uma forma de intertextualidade que envolve a imitação de um texto, geralmente de forma cômica ou crítica. Ela utiliza elementos do texto original, mas os distorce ou exagera para criar um efeito humorístico ou satírico.
E é uma forma criativa de intertextualidade, onde o autor não só faz uma referência ao texto original, mas também faz uma crítica ou uma reflexão sobre ele, muitas vezes transformando o seu sentido. E a paródia também pode ser encontrada em diversos gêneros, desde a literatura até o cinema. É uma maneira eficaz de destacar aspectos culturais ou sociais de uma obra original, ao mesmo tempo em que proporciona entretenimento. Pessoal, nosso episódio sobre os tipos de intertextualidade ficam por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que agora estejam familiarizados com esses conceitos. Foi um prazer estar aqui e compartilhar esses conhecimentos com vocês. Até a próxima. Então seria isso. Muito obrigado a todos os ouvintes. Até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal, e não se esqueça de seguir nosso podcast e compartilhar com seus amigos.